Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império Call Enterprise. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical aqui no nosso canal. Apresentarei uma frase onde nós faremos uma análise e logo após faremos um comparativo com a nossa língua portuguesa, tudo bem? A frase a ser analisada é esta aqui. If it hadn't rained a lot, we would have gone to the beach. De novo. If it hadn't rained a lot, we would have gone to the beach. Traduzindo, né, fica desse modo. Se não tivesse chovido muito, nós teríamos ido à praia. Tá? Agora vamos fazer uma análise para que possamos entender melhor um pouco a questão. Tá? A primeira parte, if it hadn't rained a lot. Bom, trata-se de um passado perfeito. O passado perfeito é uma ação que já acontecera. Você descreve uma ação que acontecera antes de uma segunda. Um pouco confuso, mas vamos citar um exemplo em português simples para que possamos entender. O trem já havia partido quando o Márcio chegou à estação. Seria mais ou menos isso, entendeu? Ou uma segunda, vamos lá. O paciente havia morrido quando o médico chegou ao hospital. Isso é um passado perfeito. Tudo bem? Tá não? Então, é aquela história. Aí, se nós pegarmos, tá, a frase It hadn't rained a lot, se traduzíssemos a frase, supostamente ficaria assim: não havia chovido muito. Não havia chovido muito. E aí, o if, ele é uma conjunção. E esse if, ele altera o significado da frase no comparativo com a língua portuguesa. Ele altera o tempo verbal, mas no comparativo com a língua portuguesa. Porque ao falarmos if it hadn't rained a lot, se traduzirmos, não é? Ficaria se não tivesse chovido muito. Essa estrutura, o ponto, né, digamos assim, o tempo verbal que explica, não é? No comparativo com a língua portuguesa, é pretérito mais que perfeito do subjuntivo. E aí, muitas vezes, você questiona, puxa vida, Márcio, eu preciso conhecer tempos verbais em português para que eu possa falar o inglês corretamente e até mesmo fluentemente? Se a pergunta for direcionada a mim, a minha resposta será sim. Tá? Por uma questão de honestidade, tá? Por uma questão assim de caráter ilibado, vamos colocar assim. Tá? Porque eu penso da seguinte forma: quanto melhor for o seu conhecimento da língua portuguesa, melhor será a fluência do seu inglês, tá? Porque o português ele interfere diretamente na linha de raciocínio da língua inglesa, tá? Então, por essa razão, eu defendo muito a tese da questão do estudo gramatical, tá? E aí vem a concordância, né? We would have gone to the beach. Né? We would have gone to the beach. Nós teríamos ido à praia. Então, percebe-se que a concordância se dá com o futuro de pretérito composto, não é? A primeira parte da oração refere-se ao pretérito mais que perfeito do subjuntivo, abrindo concordância com o futuro de pretérito composto. Então, ao conhecermos a estrutura gramatical da língua portuguesa, certamente não encontraremos dificuldade para estarmos
estabelecendo comunicação na língua inglesa, seja ela escrita ou falada. Portanto, gente, não sou eu quem dita as regras, eu apenas as aplico. Só isso. Tá? Porque quanto maior for o seu conhecimento, tá, de gramática, melhor é a qualidade, sabe? Não só da sua escrita, como da sua fala, tá? Porque como professor e orientador, eu prezo sempre a questão da comunicação correta, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui uma brincadeira simples, tá? É comum na linguagem falada, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, né? Falarmos assim, me faça um favor, tá? Aí, se você pegar, não é, essa frase e for traduzir da forma como você a diz em português, seria como me do a favor, entendeu? Claro que está errado, perdão, não é? Do me a favor. Só que se você pegar do me a favor e colocar no português, você vai estar trabalhando a linguagem clássica. Faça-me um favor, não é? Porque isso não significa que tenhamos que falar o português clássico, não é? Por exemplo, alguns anos atrás, a Rede Globo, ela, digamos assim, fez uma minissérie chamada A Casa das Sete Mulheres. E, né, quem assistiu provavelmente se lembra exatamente sobre qual é o assunto, né? Fala lá sobre Bento Gonçalves, a Dona Caetana, não é? Bom, enfim, não é? Os personagens lá daquela guerra no sul do país lá, né? Bom, não vou entrar em detalhes porque eu não sou professor de história, tá? Mas em um dos diálogos, né, acredito que seja com a Mariana Ximenes, ela estava sendo importunada por uma noviça lá no convento e a Madre Superior chamou a atenção dessa noviça e disse da seguinte forma, né, você vai até lá e vai pedir desculpas, tá? E a partir de hoje alimentar-te-ei somente dos restos do prato dela. E a noviça foi lá e chegou e pediu desculpas. Olha, peço-lhe desculpas pelo que havia falado e gostaria de dizer-lhe que a partir de hoje alimentar-me-ei somente de teus restos. É uma linguagem culta, não é o caso de estarmos hoje aplicando isso, mas falar o português correto faz parte, principalmente no mercado de trabalho, tá? Então, vamos criar aquela coisa, né, do chamado policiamento, né? Vamos policiar um pouco mais o português, né? Para que possamos fazer uma entrevista de emprego, né? Para que possamos, assim, ter sucesso, não é? Em uma entrevista de emprego, falar o português corretamente, não é? Falar bem o inglês corretamente, não é? Esse é o real motivo do estudo gramatical, não é mesmo? Portanto, esta frase que nós estamos analisando, no comparativo da língua portuguesa, a primeira parte, ela explica o pretérito mais que perfeito do subjuntivo. E a concordância se dá com o futuro de pretérito composto. Tá? A Império Com hoje oferece consultoria particular, gramatical, não é? Inglês, português, para que, não é? Possamos assim aumentar um pouco mais o nosso conhecimento tanto da língua inglesa quanto da língua portuguesa. Então, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através da nossa página na internet, não é? empiricalenterprise.com.br, tá? Faça-nos uma consulta, tá? E vamos, assim, criar aquela motivação de estudar cada vez mais, tá? Para que possamos ter sucesso não somente na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional, tá? Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Empirical Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.